Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Deus, para glorificar, meu Pai, bendizer o teu santo nome. Senhor, nós estamos reunidos porque nós te amamos, meu Deus, porque nós queremos aprender mais da tua palavra, meu Pai, e pedimos que o teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando discernimento, meu Pai, repreendendo, Deus, tudo que não vem de ti das nossas vidas, Senhor, da nossa família, Deus, da nossa casa, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha derramar sobre nós as tuas bênçãos, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Habitando no Esconderijo do Altíssimo. E nós vamos fazer a leitura do Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho da leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então hoje nós vamos estudar esse salmo, que eu acho que certamente, junto com o Salmo 23, é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É o salmo que as pessoas mais buscam, né, consolo nela, ajuda, segurança, fortaleza, quando estão passando por momentos de dificuldade, de tribulação. É um salmo que a gente gosta de ler, porque é um salmo que fala de segurança, né? Fala do cuidado de Deus nas nossas vidas e da confiança que nós devemos ter no Senhor. Inclusive, muitas pessoas, elas acabam também usando esse salmo como uma espécie de amuleto, né? Gostam de deixar a Bíblia aberta no salmo, de deixar o salmo assim exposto em algum lugar, e elas se apegam ao salmo. Mas isso também não é certo, porque a gente tem que se apegar ao Deus que o Salmo fala, né? A esse Deus verdadeiro, porque Ele é que é a nossa segurança. Então a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus e não no Salmo. Nós precisamos entender isso, né? Que esse Salmo, ele fala de um Deus que nos ama, que cuida, que nos guarda, né, que nos protege, que nos livra. E a gente não precisa temer, a gente está seguro quando nós confiamos em Deus. Amém? E o primeiro tópico da lição, ele diz assim: Deus como nosso refúgio e fortaleza. É a estrutura do Salmo 91. Então, primeiro a gente vai falar sobre o Salmo em si. Esse Salmo, ele é um Salmo que foi escrito por Moisés. E para nós estudarmos o Salmo, nós vamos fazer uma divisão nele, em 3 partes. A primeira parte, Deus como nosso refúgio e fortaleza, versículos 1 e 2. Experimentando o livramento do Senhor, do versículo 3 ao versículo 13, que fala de todas as situações que o Senhor nos livra e nos guarda.
A terceira parte é apegados ao Senhor, do versículo 14 ao versículo 16. E a palavra-chave desse salmo, com certeza, é a confiança, né? Nós devemos confiar no Senhor. Então, da mesma maneira que o Salmo 23, que também é um salmo muito querido, muito conhecido, é um salmo de confiança, o Salmo 46 é o Salmo 91 que nós estamos estudando hoje. É um salmo que expressa a segurança que aquelas pessoas que colocam a sua confiança em Deus tem, né? Então, ao longo dos anos, a igreja ela tem encontrado consolo e conforto nesse salmo. E a gente, de uma maneira geral, eu particularmente gosto muito desse salmo em momentos assim que a gente está de incerteza, de insegurança, como o que nós vivemos recentemente, né, com essa pandemia do coronavírus, principalmente no começo, que era algo totalmente novo. A gente não sabia o que era, não sabia o que poderia acontecer, não sabia como era. Então eu particularmente me apeguei muito assim no que diz esse salmo, né, da gente colocar a nossa confiança no Senhor, da gente não temer o que pode acontecer, não ter medo de pragas, né, ter a certeza de o Senhor, que o Senhor nos guarda. E com certeza, né, a gente viu esse livramento de Deus nas nossas vidas e a gente vê todos os dias também, né? E o próximo subitem diz assim: Deus soberano. Então, nos versículos 1 e 2, a gente identifica assim uma alternância. Uma hora tá falando na primeira pessoa e outra hora tá falando na segunda pessoa. Ele fala, aquele que habita e ele é o meu Deus. Então, no primeiro versículo, as palavras esconderijo, altíssimo, sombra, onipotente, descansará, elas trazem essa ideia, né, de plena segurança em Deus. E nesse sentido, nós estamos diante do que o Senhor sempre esperou dos seus seguidores, né, dos seus filhos, que é essa fé absoluta, é uma fé forte, é uma fé firme, é uma fé que não se deixa abalar por causa das circunstâncias, por causa das coisas que acontecem nessa vida. Então, a gente tem que ter essa fé no Senhor. E o versículo 1 é uma afirmação do salmista de que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo nas nossas vidas. E daí o destaque, né, para as palavras altíssimo e onipotente. Então, somente aquelas pessoas que colocam a sua fé no Altíssimo, né, que habitam com o Senhor, que se escondem nele, podem descansar debaixo da sua sombra. E eu gosto muito desse salmo porque, além dele ser, né, esse salmo de confiança, essa palavra descanso, né, que é tão importante a gente aprender a descansar no Senhor. E às vezes a gente fica realmente assim, literalmente tão cansados, né, por causa das coisas dessa vida, das tribulações, das responsabilidades, né, que a gente tem no nosso dia a dia. E aqui o salmista nos convida a descansar no Senhor, né, a gente colocar tudo nos pés do Senhor, a gente entregar tudo a Deus e confiar e descansar de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, de que Ele vai nos abençoar, né, em todas as áreas realmente, assim, no sentido de nos livrar, de nos guardar, de nos dar direção, desse cuidado literalmente de Deus, né, e a gente pode descansar por causa disso, amém? Então esse salmo, ele nos convida a isso, né, a reconhecer a soberania divina, a descansar por causa da soberania divina, né, a colocar toda a nossa confiança no Senhor, a ter um relacionamento íntimo, né, um relacionamento sincero e verdadeiro, porque a partir do momento que alguém se diz cristão e não reconhece essa soberania divina, né, em tudo no mundo, significa que essa pessoa ela está distante de Deus, que ela está precisando, né, buscar mais, se aproximar mais do Senhor. Amém? E o próximo tópico fala sobre refúgio e fortaleza. E a palavra refúgio, o que ela significa? É um lugar para onde se foge
para escapar de um perigo. Então, um refúgio é um lugar de proteção, é um lugar de segurança. E fortaleza é justamente isso também, né? É um lugar fortificado, é um lugar de força, é um lugar de segurança, é um lugar de proteção. E o versículo 2, ele está na primeira pessoa. Então, é a afirmação concreta do que Deus é para o salmista. Então nós podemos, assim como o salmista, nos refugiar no Deus Altíssimo, soberano e onipotente. E a experiência de descansar no Senhor traz essa plena confiança, essa plena segurança em Deus, né? E como eu disse, é tão bom a gente descansar em Deus, né? A gente poder ter essa segurança de que o Senhor ele está cuidando de tudo, de que o Senhor ele está agindo, de que o Senhor ele está no controle das nossas vidas, ele está no controle do universo, ele não perde o controle de nada. E por causa disso nós podemos descansar. Então Deus ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, e nós podemos nos esconder debaixo das suas asas. É igual pássaros, né? Uma galinha com seus pintinhos ou um pássaro com seus filhotinhos, ele esconde os seus filhotes ali debaixo das suas asas, né? Ele aninha, ele protege, ele arrisca a própria vida para proteger os seus filhotes. Então, debaixo das asas do Senhor, nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Então, é importante a gente entender, né, isso que o salmista está querendo nos passar, está querendo nos ensinar, está querendo nos dizer, né, dessa fortaleza, desse refúgio e dessa proteção que vem do Senhor. Amém? E a Bíblia, em vários versículos, ela fala dessa força, dessa fortaleza. Por exemplo, lá em Josué 1:9, ele fala: seja forte e corajoso. Em Tiago 5:8, fortalecei os vossos corações. João 16:33, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor espera de nós essa força, essa perseverança, essa resiliência. Ele espera que nós estejamos fortalecidos para resistir às tentações, para resistir nos dias maus, né, para superar os obstáculos das nossas vidas, sempre com fé, com esperança e com confiança no Senhor. E essa força, ela não está em nós, mas ela vem de Deus. E é isso que o Senhor quer que a gente tenha, essa fé, essa esperança, essa força, essa confiança que vem dele. Amém? E o próximo tópico diz assim: experimentando o livramento do Senhor, dos versículos 3 ao versículo 13. E é o livramento dos homens maus e das doenças. Então, quando a gente lê, né, esses versículos, ele enumera várias coisas das quais o Senhor vai nos livrar. Então, o salmista faz uma descrição mesmo do livramento que o Senhor nos dá. Então, diz respeito aos perigos de homens maus, quando ele fala laço do passarinheiro, espanto noturno, seta de dia. E a gente sabe, principalmente hoje, que a gente vive dias maus, né? Nós que vivemos em cidades grandes, a gente sabe como a gente anda na rua, né? Como é perigoso a gente andar na rua à noite, por exemplo, como a gente tem que estar sempre com cuidado, sempre olhando para os lados, né? A gente não pode estar mostrando as coisas, por exemplo, com o celular na mão, com a carteira sempre muito bem protegida, com as nossas coisas bem guardadas e protegidas. Por quê? Porque a gente sabe que tem assaltos, a gente sabe que tem ladrão, que tem bandido, que tem pessoas más, tem pessoas violentas. E tirando essa violência das cidades também, a gente sabe que existem homens maus agindo corruptamente para prejudicar a vida das pessoas, para prejudicar o povo. Então o salmista ele faz uma relação disso que o Senhor vai nos livrar. Ele fala também que o Senhor nos livra do perigo das enfermidades, né? A peste da escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. E ele nos versículos 7 e 8 ele fala, né, que os ímpios cairão e receberão a recompensa de juízo,
mas o justo, o que vive em fidelidade a Deus, não será atingido e viverá em segurança. Então, o salmista, ele faz mesmo uma lista, né, de coisas que o Senhor vai nos livrar, que o Senhor vai nos guardar, que o Senhor vai nos proteger. Então, quando a gente está passando por uma situação assim de medo, de perigo, de insegurança, é bom a gente voltar e ler e reler esse salmo para a gente se lembrar, né, do Deus que nós servimos, desse Deus poderoso, desse Deus que nos guarda, desse Deus que nos protege. E o próximo subitem diz assim: triunfando na batalha, dos versículos 9 ao 13. Então, dos versículos 9 ao 13 são uma continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus. Então, 9, o Senhor como refúgio e o Altíssimo como habitação. E aí no versículo 10, quando ele fala da praga, né, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito e de como Deus livrou o seu povo e como ele vai continuar livrando da mesma maneira que livrou eles no Egito. E os versículos 11 e 12 trazem a perspectiva da intervenção divina do mundo espiritual no mundo físico por meio de anjos. Então é uma coisa que a gente precisa ter essa consciência também, né? Que apesar de nós vivermos neste mundo físico, ele sofre interferências diretas do mundo espiritual. Então a gente não vê, mas a gente sabe que existem anjos, né? Que existe um mundo espiritual onde coisas estão acontecendo, batalhas estão sendo travadas, né? Onde existem anjos que o Senhor envia para nos guardar, para nos proteger do maligno também que está agindo no mundo espiritual. Então nós não temos a capacidade de ver o mundo espiritual, mas o Senhor, ele sabe todas as coisas e ele não nos deixa desprotegidos. Amém? Inclusive no Novo Testamento, quando a gente lê a passagem que fala da tentação de Jesus no deserto, a gente vai ver que Satanás usou esses versículos para tentar Jesus. Então, em nenhum momento, esse salmo ele nos ensina que nós devemos nos expor a perigos deliberadamente somente para ver o livramento de Deus. Mas nos ensina que se nós passarmos por alguma situação de perigo, o Senhor vai nos livrar e vai sim nos proteger. Amém? E finalmente ele fala da figura do leão e da cobra e trazem o símbolo de poderes destruidores e malignos, mas que o Deus onipotente fará os seus fiéis superarem. Então, é mais uma vez reforçando isso, né, que o Senhor vai nos dar a vitória, não importa quem se levantar contra as nossas vidas, né? Não importa o perigo, não importa o levante do inimigo, o Senhor vai nos livrar, né? O Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos guardar, amém? E o próximo subitem fala assim, um olhar mais profundo. Então, nós precisamos ressaltar que o salmista, ele se refere de um modo geral à relação do fiel com Deus soberano, né? De como eu já falei, né, bastante, como Deus é a nossa segurança, é a nossa proteção, é a nossa fortaleza, como ele nos livra de uma série de coisas, mas ao mesmo tempo que a gente conhece o Salmo 91 e a gente lê e fala de todos esses livramentos, a gente conhece a palavra de Deus também, a história, né, de heróis da fé e de homens que, apesar de serem fiéis ao Senhor, passaram por momentos de tribulação, de dificuldade, de angústia, foram perseguidos, como o próprio Jesus e os seus discípulos, como Jó. Então, quando a gente passa por uma dificuldade, por uma tribulação, por uma provação, não quer dizer que é falta de fé ou que é infidelidade das nossas partes. Quer dizer que a gente tem que passar por isso. E não é porque muitas vezes coisas ruins podem acontecer conosco que o Senhor nos abandonou. Então, nós conhecemos pessoas cristãs, fiéis, né, que sofreram e sofrem de doenças incuráveis e muitas vezes essas pessoas acabam falecendo dessas doenças. Pessoas cristãs, fiéis a Deus, que morrem de acidente.
E isso não quer dizer que essas pessoas elas estavam em pecado ou que elas foram infiéis ao Senhor. Porque a gente tem o exemplo de Jó, que era um homem de Deus, temente a Deus, e passou por tantas coisas. A gente tem o exemplo dos discípulos, né, que estavam pregando o evangelho, anunciando como o próprio apóstolo Paulo. Quantas coisas ele sofreu, né? Quantas tribulações, mas aí a gente aprende lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 ao 39, o próprio apóstolo Paulo, né, que foi um dos mais experimentados, eu acho assim, em dores, né, em problemas, em sofrimentos, em perseguições. E ele diz, eu vou ler aqui para os irmãos verem, Romanos 8, do 31 ao 39. Aqui em conclusão, pois, chegamos diante desses fatos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a ansiedade, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, aqui nesses versículos, a gente tem mais uma certeza, né? Que nem a morte vai nos separar do amor de Cristo. Por mais que a gente esteja passando por problema de enfermidade, de luto, de ansiedade, de preocupação, de tribulação, o que quer que seja, nada vai nos separar do amor de Cristo, mesmo que a gente morra hoje, jovem, perseguido, nada vai nos separar do amor de Cristo. Porque no mundo, muitas pessoas estão sofrendo perseguição por causa, inclusive, do Evangelho. Muitas pessoas, elas morrem por causa do Evangelho, espalhados pelo mundo. E essas pessoas, não quer dizer que elas estão em pecado, ou que elas estão erradas, ou que Deus falhou com elas e não protegeu, e não livrou elas desse mal. Porque elas estão passando por essas coisas, assim como nós passamos também, mas a nossa alma, né, o nosso espírito, ele está em segurança, porque nós estamos firmes no Senhor. E a partir do momento que nós morrermos nessa vida, a gente vai estar vivendo para a vida eterna, né, ao lado do Senhor. Então nós não vamos estar separados do amor de Cristo, muito pelo contrário, nós estaremos juntos do Senhor. Amém? E o próximo tópico diz assim, apegados com o Senhor. Os últimos versículos do 14 ao 16, o tempo de se apegar a Deus. Então, esse tema de confiança, ele continua presente no versículo 14, né? Quando ele diz lá assim. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então as palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor. Então é isso que nós precisamos fazer, nos apegar ao Senhor com amor. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Então, conhecer a Deus
é algo que deve fazer parte de todos os dias da nossa vida. Então é um exercício incessante. É preciso a gente conhecer a Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos revela quem Deus é. Ela nos revela também quem nós somos com Deus e em Deus. Então, para conhecer ao Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia, que é uma fonte inesgotável, né, de conhecimento a respeito do Deus Todo-Poderoso. Amém? E o próximo subitem fala sobre o tempo de relacionamento profundo. Então, o versículo 15 diz que o fiel invocará ao Senhor e o Senhor vai responder na angústia e receberá o livramento de Deus. E é na oração que nós encontramos o Senhor. É na oração que nós devemos buscar ao Senhor, que nós conhecemos a Deus mais íntima e profundamente. Amém? E ele fala que nós vamos invocar e o Senhor vai ouvir a nossa oração. Mas é preciso que a gente invoque, né? É preciso que a gente tenha experiência com Deus através da oração, que a gente busque ao Senhor, porque é a oração que vai aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor. Inclusive, é a oração que vai nos ajudar a entender a palavra de Deus. Então, tem que ser duas coisas que devem andar juntas: orar e ler a palavra de Deus, estudar a palavra do Senhor. É o que a gente chama de devocional, né? A gente separar um tempo do nosso dia para Deus, para fazer o nosso devocional. Um tempo ali onde nós vamos ler a palavra de Deus, orar, e assim nós vamos aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor, ter mais intimidade, né? Ter mais proximidade, ter mais contato com o Senhor. Amém? E o próximo subitem diz: desfrutando do favor do Senhor. E o versículo 16, ele conclui o salmo com uma promessa de longevidade e salvação. E como nós acabamos de falar, quando eu li lá em Romanos 8, eu falei, né, que nem nada vai nos separar do amor de Cristo, nada nos separa do Senhor, nem a morte. E como eu disse também, nós sabemos que muitas pessoas cristãs, às vezes por doença, por acidentes, até de forma violenta também, acabam perdendo as suas vidas jovem, né? Então, quando a gente lê aqui de longevidade e salvação, nós temos que entender que também é a nossa alma, é o nosso espírito, né? Nós vamos ficar eternamente ao lado do Senhor quando nós partirmos dessa vida, né? Quando nós fecharmos os nossos olhos no Senhor. Então, essa promessa de longevidade está relacionada a essa eternidade também, que nós vamos viver com o Senhor, que nós vamos viver ao lado do Senhor. Então, a lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, ter o Senhor como nosso refúgio, como nossa fortaleza, que assim nós viveremos bem, tanto aqui na terra quanto no céu. Eu vou ler a conclusão, que diz assim: nesta lição, estudamos a respeito de Deus como nosso refúgio e fortaleza. Quem se refugia nele recebe sustento e livramento. Confiar inteiramente em Deus é a grande mensagem desse salmo. Por isso, a despeito das circunstâncias e das adversidades externas, a nossa fé está amparada em Deus. Ele é o nosso esteio, sustento e rocha inabalável. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável no Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo o perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Então, não deixe a preocupação e o medo dominarem seu coração. Confie inteiramente no Senhor. E isso é algo que a gente precisa aprender, a confiar, a descansar no Senhor, que Ele nos guarda. Às vezes, como eu disse, a gente passa por situações que a gente fica tão angustiado, tão preocupado, né? Às vezes até desesperados, mas a gente tem que entender que mesmo nesses momentos de dificuldade, de tribulação, o Senhor é conosco, né? Ele não nos abandona, Ele está agindo e Ele vai nos dar o livramento, né? Ele vai fazer o melhor para as nossas vidas, então a gente não precisa se preocupar. E como ele fala aqui, eu li aqui agora na conclusão,
que às vezes a gente tem um sistema de segurança mais sofisticado e mesmo assim um ladrão consegue ultrapassar. Mas quando a gente confia em Deus, Deus guarda as nossas coisas, né? Deus cuida. Eu mesmo tenho tanto testemunho assim de coisas que Deus já me guardou, né? De às vezes eu esquecer meu telefone celular, por exemplo, no shopping. E a gente sabe que as pessoas roubam, né? E eu esqueci o celular no shopping e alguém encontrou, entregou na segurança e eu fui lá e o celular tava lá na administração guardadinho, eu não perdi, né? Então o Senhor, Ele guarda as nossas coisas, Ele cuida, Ele não deixa a gente ter prejuízo, né? O Senhor, Ele nos abençoa, então a gente não precisa andar preocupado. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente tem que vigiar, a gente tem que se cuidar, mas assim, a gente não pode fazer nada além da nossa parte. Porque muitas vezes as pessoas, além de fazerem a sua parte, com relação a cuidado, segurança, né? Elas ainda ficam preocupadas, achando que não é suficiente. E realmente não é suficiente. A gente faz a nossa parte e deixa Deus fazer a dele. E a gente descansa, porque o Senhor está fazendo a dele com certeza. Amém? E essa é a lição de hoje. E até a próxima aula em nome de Jesus.